povo, hoje eu tô aqui pra compartilhar um aplicativo muito legal pra vocês, que é o Talk. Se você gosta de animes, filmes, coisas em geral, séries, até coisas da internet, animações e jogos principalmente, você vai adorar essa rede social. E o mais da hora é que é tudo grátis. O Talk é um chatbox feito de IA, que dá pra você falar com mais de 100 mil personagens. Cada personagem tem uma personalidade única, um jeito, uma característica que vai de cada um do seu ambiente, do seu universo, e você pode até criar os seus próprios personagens. Aí o limite vai que vai, você pode inventar quantos personagens você quiser. Por exemplo, eu troquei ideia com a Pomni, do jeito que vocês estão vendo aqui, eu troquei ideia com ela, e ela tava toda ali no ciclo digital, conversando, e olha só, ela até dá conselhos, eu fiquei até impressionado. Eu fiquei até impressionado de quão autêntico, né, parece que ela é mesmo do show e tal. E aí depois eu troquei aqui a ideia com o Fred Fazbear, até falei do Homem por Trás do Ruim, a Vene tava aqui em casa, o que é isso, tava acontecendo, e aí o chat, né, vai inventando história, o negócio vai ficando cada vez mais louco. E também dá pra você salvar momentos especiais quando você tem, além no chat, até conversando, né, com os outros bots ou até com outros personagens, guardando momentos engraçados, né, que a galera inventar ali. Com o Talk você encontra personagens do My Hero Academia, Genshin Impact, até o Bambam dá pra você conversar, o que você imaginar tem lá no Talk. Então aproveita, tá aqui no link na descrição, aproveita que é de graça e não perde mais tempo pra você começar a sua jornada falando, né, com esses bots muito malucos, que surge umas pérolas muito engraçadas e até uns conselhos bem legal aí. Obrigado, Talk, por estar patrocinando esse vídeo e muito obrigado você por assistir. Não perde mais tempo e explora o mundo divertido de Talk. Ó, não esquece, link na descrição pra vocês irem lá e baixar esse aplicativo. E vamos pro vídeo. O que é o Burn Trap? Um dos principais vilões que nós vimos em um dos finais de Five Nights at Freddy's Security Breach levanta muitas dúvidas até hoje para muitas pessoas. Então hoje eu decidi dedicar o tempo aqui para vocês entenderem o que é esta criatura, para vocês entenderem os conceitos, o que aconteceu para ele chegar no estágio que virou, mas também para explicar para vocês que ele não é canônico e também o nome Burn Trap não é nem o nome verdadeiro do bicho. Então, pessoas, antes nós vimos, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal, nós vamos começar essa onda agora de explicar como Five Nights at Freddy's está atualmente, então eu acho bem importante para vocês acompanharem vários vídeos. Eu não vou fazer um vídeo de 3, 4 horas pondo tudo igual um documentário 2, não vejo necessidade para isso, eu acho que cada pergunta que vocês fizerem pode virar um vídeo tranquilamente aqui no canal e a gente responder a dúvida de vocês. Então vamos lá logo para a primeira grande dúvida, o que é o Burn Trap, da onde veio esse bicho, o que tá acontecendo, como assim ele não é canônico, explica esse negócio direito. Então, antes de mais nada, vamos nos situar onde estamos. Estamos em Five Nights at Freddy's Security Breach e dentro deste jogo nós temos múltiplos finais. Caso vocês não saibam, dependendo do que você escolher, você pode pegar um final diferente com o Gregory. No caso, você pode fugir da pizzaria e abandonar todos os objetivos, simplesmente fugindo e se escondendo num beco, e esse é um final ruim, não é um final verdadeiro. Todos os finais que você simplesmente escolhe fugir não são os finais verdadeiros. Se você fugir pela parte do armazém ou até pela parte lá do Prize Corner, que fica depois da Fazcade, que tem até aquele negócio do Fred botar fogo em tudo, esse final também não é verdadeiro. Aí como nós sabemos que é o final verdadeiro? Eu vou estar pedindo pro editor colocar pelo menos a parte final, que aparece ou um jornal ou uma fotografia e aparece depois uma quantidade de estrelas. Caso vocês não se lembrem, em Five Nights at Freddy's nós íamos completando o jogo e pegando várias estrelas diferentes. Tanto que isso voltou no FNAF Into the Pit, onde a gente pegava um final novo e pegava uma estrela nova. Vocês se lembram como é que era antigamente? Aqui no Security Breach é praticamente a mesma ideia. Só que um dos finais que a gente tinha que fazer era pegar o nosso Glamrock Freddy e pegar todas as partes dos outros animatrônicos, Montgomery Gator, Glamrock Chica e Roxanne Wolf. E aí a gente colocava tudo dentro do Fred e ele ficava 100%. Com isso a gente podia acessar uma nova parte da Roxy Raceway
e depois a gente podia descer mais ainda no buraco que estava lá aberto. Pela história do jogo, esse buraco ele foi meio que descoberto pelos engenheiros. Eles estavam fazendo toda a construção do Pizzaplex e aí novos engenheiros foram vendo que tinha mais coisa embaixo, como se a Fazbear Entertainment tentasse soterrar ou esconder alguma coisa. E quando nós estamos com o Glamrock Freddy totalmente completo, nós descobrimos o que é que a Fazbear queria tanto esconder, que é nada mais nada menos que o Freddy Fazbear Pizza Place, uma outra pizzaria que nós conhecemos muito bem. É a pizzaria do FNAF 6, Pizzaria Simulator, onde lá dentro nós descobrimos que toda a parte do Pizzaria Simulator está lá ainda, toda a instalação que foi feita para a pizzaria, mas também uma outra criatura chamada Blob. Eu não vou falar tanto do Blob nesse vídeo, eu vou deixar um vídeo bem bonitinho para vocês explicando melhor o que nós entendemos como Blob hoje em dia. Mas essa criatura feita de vários pedaços de sucata diferente e reativado de uma forma completamente bizarra. Só que descendo mais ainda para baixo, nós vemos então uma sala de controle, um negócio meio esquisito. E quando nós vemos alguma coisa, tem ali o papo do Glamrock Freddy também, que ele fala umas coisas que ele já teve que ir ali, ele já foi ali para baixo. E essa frase eu agora tenho um novo entendimento. Caso vocês perceberam, tem um diálogo do Glamrock Freddy quando a gente tá descendo, que ele fala que ele já foi ali pra baixo e que ele não é ele. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry, confused. But I can protect you. I am not me. Na verdade, o que tá dando a entender é que o sistema do Glamrock Freddy, ele foi possuído, ele foi usurpado por alguém. Muito provavelmente pela Vanny. A Vanny, ela tem o controle dos animatrônicos, a gente viu até no final dela que ela consegue controlar os Staff Bots, por exemplo, e ela também chegou a ter um certo tipo de controle dos outros animatrônicos também, graças ao programa que ela acabou colocando no sistema do Pizzaplex, chamado Glitch Trap. Caso vocês não saibam, a Vanny é a protagonista do Help Wanted, que acabou sendo infectada por essa anomalia chamada Glitch Trap, que a gente descobriu naquele jogo, e essa anomalia mais o sistema dela acabou meio que afetando o cérebro dela. Ela meio que pega essa criatura e toda essa anomalia que ela conseguiu ali, né, sendo infectada por ele, acabou indo para a parte do FNAF AR, lá o Special Delivery, pegando, né, mais os bugs e as coisas que acabaram fazendo, né, justamente por escanearem as placas antigas dos animatrônicos, que é o plot do Help Wanted, é o plot do FNAF AR. Com eles fazendo todo esse escaneamento das placas, vírus e bugs começaram a surgir, e esse vírus meio anômalo, essa coisa bizarra, é chamado de Glitch Trap. Então a Vanny consegue coletar tudo isso, mas a cabeça dela começa a mudar por conta da infecção desse vírus. E aí então ela pega isso e vai pro Pizzaplex, vendo que a Fazbear Entertainment tá armando alguma coisa lá. Então ela infecta o sistema com esse Glitch Trap, fazendo com que ela tenha controle dos animatrônicos, mas a Fazbear Entertainment também estava armando uma outra coisa. Isso aí agora nós temos mais detalhes pelos livros de FNAF, que é o Tales from the Pizzaplex. Lá dentro foi infectado um outro tipo de vírus mais ou menos bizarro, um sistema novo que eles acabaram querendo colocar, chamado Mimic 01. Esse sistema é justamente o sistema criado por Edwin Murray, que ele acabou programando um animatrônico que acabou tendo o nome de Mimic. Esse bicho é a coisa mais importante que tem em Five Nights at Freddy's hoje em dia, é o principal vilão e praticamente quem tá movimentando a franquia, pois essa criatura, esse bicho que surgiu lá na década de 70, que foi criado pelo Edwin Murray, ele fez esse bicho para tentar proteger o filho dele, porque ele tinha acabado de perder a esposa, o Edwin Murray no caso, lá na década de 70, e aí ele estava precisando trabalhar nas tecnologias de animatrônico, que ele é um engenheiro, e ele criou esse animatrônico para proteger o filho. Fazendo isso, o animatrônico que ele programou era para imitar as coisas que o filho fazia.
pro filho também ficar entretido, né? Ficar ali, sabe, com o animatrônico, pra não achar um bicho tão esquisito. O nome do filho do Edwin Murray se chama David. E infelizmente num dia brincando, sabe, ali na frente de casa, que também era tipo aquelas fábricas meio casa, sabe, que o cara trabalha e tem a fábrica no fundo, sabe? Tem umas casas que são meio assim, tipo de ferro velho. E aí então essa fábrica que o Edwin Murray tava lá trabalhando, deixou lá o Mimic tomando conta do filho. O filho tava brincando na frente da casa, a bola que o moleque tava chutando acabou caindo na rua, e aí infelizmente um carro passa e atropela o filho dele. O Mimic não conseguiu proteger a criança a tempo, deixou meio que a criança largada, e aí a programação que foi feita ali, que o Edwin Murray criou, que era pra imitar o filho, ficou, sabe, sem saber o que fazer. Então o Edwin Murray, num ataque de raiva, acaba socando o Mimic na porrada. Ele mói o Mimic mesmo com soco, ele destrói mesmo o bicho, sabe, descontando toda a raiva no Mimic. Mas o Mimic não sabia o que fazer, ele tava completamente sem a programação, ele não sabia como salvar uma criança. Só que o problema é que o Mimic, ele aprende com as atitudes dos outros. E aí então acabou aprendendo a violência, acabou aprendendo o rancor, acabou aprendendo a como destroçar e destruir as coisas, pois o Edwin Murray estava fazendo isso com ele. Depois de um tempo, o Edwin Murray desiste de continuar sendo engenheiro e vende tudo praticamente para Fazbear Entertainment. Ele não era mais engenheiro tipo chefe dele mesmo, ele ia agora ser um contratado da Fazbear Entertainment. Foi aí então que a Fazbear pegou esse sistema e viu que era bem útil esse negócio de animatrônicos copiarem uma rotina um dos outros e revivendo essas tecnologias que a Fazbear acabou encontrando do passado, que neles reviveram as placas dos animatrônicos antigos, que estavam infectadas justamente por coisas bizarras, a agonia, aquela coisa toda, dos fantasmas das crianças, do William Afton e tudo mais, que eles utilizaram para fazer as rotinas dos animatrônicos no Help Wanted e no Special Delivery, que eles acabam revivendo mais uma coisa, que é o Mimic. Eles revivem esse bicho para colocar esse sistema dentro do Pizzaplex para justamente economizar uma grana e fazer com que os animatrônicos aprendam as coisas mais rápido. O Edwin Murray, vendo essa decisão, ele fica maluco, ele fala, meu Deus, o que os caras estão fazendo? E ele tenta impedir de alguma forma, mas não dá certo. A Fazbear tenta colocar esse negócio num negócio chamado The Storyteller, que era um brinquedo que ia ficar perto ali do Montgomery Gator, mas infelizmente o negócio foi completamente fechado. Isso porque o Edwin Murray, ele tentou destruir esse negócio, parar essa programação, esse computador bizarro chamado Storyteller, que tava tendo a programação do Mimic e que ia conectar o Pizzaplex inteiro. E aí um dos empresários, sabe, meio malvado, bizarro das ideias, acaba prendendo o próprio Edwin Murray dentro ali do Storyteller. Eu já contei essa história no canal, tô resumindo ela pra vocês. É aí então que o empresário, depois de uma semana, vai ver se o Edwin Murray aprendeu a lição e descobre que o Edwin Murray morreu, para depois o próprio brinquedo Storyteller fechar o empresário lá dentro e fazer a tumba de duas pessoas, né, que acabaram sendo consumidas por essas coisas bizarras criadas por eles mesmos. Foi então que a Fazbear Entertainment então tirou tudo do lugar, desmontou o brinquedo inteiro e meio que seguiu fazendo o Montgomery Gator, sem agora essa árvore lá no meio. E que nem eu falei pra vocês que a Fazbear Entertainment comprou as coisas do Edwin Murray, eles acabaram revivendo essas coisas que eles tinham guardadas, principalmente o Mimic, e acabaram levando na construção do Pizzaplex. Isso bem antes das coisas ficarem prontas e tudo mais. Foi aí então que um funcionário acabou pegando o Mimic, vendo, né, que esse animatrônico era bem diferente, e ele sabia que a programação dele estava aberta. Então foi daí que ele plugou ali o notebook e começou a mexer na programação dos circuitos do Mimic. E foi aí então que ele deixou um comando pro Mimic para limpar justamente o Freddy Fazbear Pizza Place. Pois que nem eu falei pra vocês, eles estavam construindo o lugar, fazendo os brinquedos, as atrações ainda, e tinha esse negócio lá embaixo. Pelo menos a primeira equipe de engenheiros sabia que tinha alguma coisa ali. E foi aí então que ele programou o Mimic para limpar todos os pedaços de sucata que tinha lá embaixo, de animatrônicos antigos e coisas da Fazbear sendo jogadas, que foi tudo pegando fogo ali no Pizza Place, que foi o FNAF 6. E o Mimic começou então a fazer essa tarefa. Ele pega tudo, desmonta os bichos e começa a montar uma pilha de sucata. Só que com isso ele acabou pegando também
as pessoas que estavam trabalhando no lugar e pegando elas e desmontando, distorcendo elas e colocando na mesma pilha. Essa pilha que acabou sendo formada veio a vir a ser o Blob. Então não, pessoas, as almas das crianças já estão descansando, o Happy Ash Day já aconteceu, as crianças que nós vimos lá do Ian Afton já estão todas descansando em paz. Então o que aconteceu é que o Mimic acabou matando um monte de gente. Que nem eu falei pra vocês, ele aprendeu isso com o próprio Edwin Murray. E com isso, engenheiros, arquitetos, pedreiros, mestres de obra foram todos mortos ali pelo Mimic. A decisão das pessoas que conseguiram fugir foi de selar aquele lugar inteiro. E aí então a Fazbear Entertainment acabou chamando outras pessoas e cotou aquilo lá como um acidente de trabalho. E aí eles acabaram selando tudo, sabe? Ó, deixa tudo aí, nós vamos selar a parada toda e deixa o bicho enterrado aí mesmo. Só que antes disso acontecer, antes deles selarem tudo, uns jovens metidos à besta invadem um lugar e acabam descobrindo esse animatrônico. Essa turma, né, do barulho tá no epílogo do Tales from the Pizzaplex, onde um por um o Mimic vai matando cada um deles e vai mostrando mais detalhes sobre o lugar que eles tentaram fazer, sabe, a reconstrução, tentaram fazer a partir dali, mas depois a galera toda desistiu. E aí o problema é que acaba a história, que todo mundo praticamente morre e depois a Fazbear Entertainment sela o lugar inteiro. É aí então que a Vanessa, quando agora o Pizzaplex está montado, está pronto, ela vai lá justamente pra ver o que a Fazbear tá fazendo. E aí então que ela acaba descobrindo esse animatrônico que estava soterrado e preso ali naquele lugar antigo. Outra pessoa que descobriu também isso foi o Gregory. O que dá a entender que em algum ponto da história, Vanessa e Gregory, eles meio que são amigos ou já se conheciam. No Tales from the Pizzaplex não é tão bem explorado, mas parece que os dois têm algum tipo de relacionamento. Talvez uma irmã mais velha, um irmão mais novo, ou eles são da mesma família, mas isso a gente ainda não sabe dizer. O que a gente sabe dizer é que os dois viram esse animatrônico e deixaram ele preso lá embaixo. Mas por conta da Vanessa estar com a cabeça totalmente bugada, ela começa a ver esse bicho e tentar fazer alguma coisa com ele. Ou pelo menos fazer as coisas que o vírus estava falando na cabeça dela. E é aí então que, utilizando as coisas antigas que estavam ainda lá embaixo, mais o vírus Mimic 01, que é da própria programação daquele bicho, mais o Glitch Trap que estava na cabeça da Vanessa, forma toda essa soma que vira o Burn Trap. Só que tem um porém, este final não é o final verdadeiro do Security Breach. Isso é uma hipótese, caso você, que está jogando com o Gregory, acaba tomando a decisão de ir mais embaixo para ver o que está acontecendo. Só que o final verdadeiro é o final do Princess Quest, onde nós libertamos a Vanessa e ela consegue sair da influência do vírus. Que é justamente fazendo todos os Princess Quest, ativando, né, a alma da Cassie, aquela coisa do Golden Fred, que tá agora dentro do Princess Quest, que conseguiu de alguma forma, sabe, segurar a mente da Vanessa ainda para tentar libertá-la dessa influência do vírus. E foi aí então que o Gregory consegue fazer a mente da Vanessa ficar livre dessa influência e eles saem do Pizzaplex. Esse é o final verdadeiro, porque depois, quando vai passar os créditos, tem justamente 3 estrelas. É o único final 3 estrelas do Security Breach. Aí a galera pode falar, Cor, mas em algum momento pode ter existido Burn Trap? Pode até ser que tenha sido em alguma parte, mas depois no Security Breach Ruin, nós vemos que o Mimic, ele tá como um esqueleto, ele tá todo ali pelado. Eu tô pelado, Yoda! Ele não tem nenhum tipo de sinal das peças ou coisas antigas que tinham no Freddy Fazbear Pizza Place. Isso eu falo quando a gente tá com a Cassie, a gente vai lá e liberta o Mimic de novo, a gente vê que ele não tem nada. Então meio que dá a entender que o Burn Trap, ou melhor dizendo, a criatura Burn Trap, nunca chegou a ser concebida. Isso porque o Gregory consegue libertar a Vanessa antes. Porque a Vanessa, né, que agora virou Vanny, não sabia o que fazer porque tava correndo atrás da criança e não foi lá embaixo para ativar o bicho, né, fazer o plano, né, do Burn Trap ser executado. Porque uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: quando acontece um dos finais do jogo, o outro final, meio que entre aspas, não aconteceu. Isso é meio óbvio, mas algumas pessoas acham que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Porque eu quero que vocês entendam. No final do Princess Quest, a Vanny, ela tá correndo atrás da gente. Ou seja, ela não tá lá embaixo fazendo as coisas do Burn Trap. Ela tá indo atrás do Gregory. Agora, se nós formos lá pra baixo mesmo, aí a Vanessa tá lá embaixo fazendo as coisas e fazendo o bicho, né, ficar inteiro.
Então é aquela coisa, dependendo da decisão que você tomar, você vai ter um final diferente, dependendo das consequências da história que tá se desenrolando. Só que agora vocês sabem que a história foi pro final do Princess Quest. Este é o final verdadeiro. Ah, Cor, mas e o Blob? O Blob, ele é real? Sim, ele aparece no Security Breach Ruin, ele tá lá dentro e aparece até no começo do jogo. Possivelmente o Security Breach foi todo destruído, o Pizzaplex melhor dizendo, por conta da parte que já tava toda detonada da Roxy Raceway, que isso é até falado nos arquivos do Security Breach e meio que dá a entender que o próprio Blob, que é essa criatura bizarra que anda por todo o Pizzaplex, também acabou destruindo várias partes da estrutura. Mas é um fato que dentro do Pizzaplex, quando a gente joga o Security Breach, tem vários arquivos falando que, ó, o lugar tá sendo condenado, a gente tem que reformar, a empresa antiga que fez o negócio fez tudo com a bunda, então o negócio já ia ser automaticamente destruído. O problema é, se a gente ficasse mais tempo no Pizzaplex, a gente ia ser soterrado junto, que é o que dá a entender no final do Burn Trap, onde o Glamrock Freddy e o Gregory podem ter morrido soterrados ali na pizzaria. Mas nós sabemos que o final verdadeiro é justamente o Princess Quest, pois nós vimos justamente jogando a DLC do Security Breach Ruin, que é justamente o Gregory ter libertado a mente da Vanessa. Então o Burn Trap ele não existe. Pelo menos desconsiderem ele só tem, assim, só essa ideia que poderia ser uma possibilidade, mas o inimigo real mesmo que tem da franquia é o Mimic. E eu vou explicar mais dele ao decorrer dos vídeos aqui pra vocês. Bom, é isso, pessoas, tudo que eu tinha que explicar, espero que tenha ficado claro de novo. Eu sei que muita gente não entende porque, Cor, agora eu vou precisar ler os livros? Muito provavelmente você vai ter que ler os livros. Não tem jeito, rapaziada, a gente não tem como escapar mais disso. Mas fiquem tranquilos que eu fiz os resumos aqui no canal. Muito obrigado por tudo sempre, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.